a gente já trocou essa ideia antes, mas só como você mesmo disse, tem mais gente te conhecendo agora. Cara, tu não é um administrador, tu é um comunicador que quer virar presidente, então. Não, eu também sou administrador. Porque aí entra a minha outra faceta. Eu era um cara de bastidores, de back-office, e eu basicamente administrava o MBL. Eu administrava a operação do MBL, aí depois passei a administrar o MBL, a Valete, o partido. Na prática, eu sou meio que o CEO do MBL, do universo do MBL e do Partido Missão. Eu administro a operação mesmo. Eu criei boa parte dos produtos digitais, dos produtos físicos. Eu criei revista. Então esse é o meu grande forte. E isso me obrigou a ser também um comunicador, porque se você cria o produto, sabe vender ele junto. E aí, cara, como tu tava falando aí, tu tava com 3%, e aí a vida acontece, né, cara? O Brasil, ele é um lugar tão interessante que aí a gente começa a ter, a gente tem de tempos em tempos aqui uns escândalos, né? A gente tava tendo um escândalo do INSS, e aí a gente teve o escândalo do Banco Master, e aí no meio do escândalo do Banco Master, a gente começa a ter uns vazamentos de mensagem de pré-candidato à presidência da República também, Flávio Bolsonaro, e a gente começa a ver umas mudanças nas previsões, nas pesquisas para as eleições desse ano, e a gente começa a ver nessas mudanças, inclusive tu chegando ali em terceiro. E aí eu te perguntei aqui antes de começar, cara, já parou pra pensar que, cara, pode ser que tu vá pro segundo turno, cara. Eu vou. Pode ser que, assim, que as coisas aconteçam, porque assim, como a gente tava falando também antes de começar aqui, cara, eu achava que, sei lá, tu ia ter ficar ali com quarto, em quinto, sabe qual é? Não ia ter, nem passa perto de ir pra um segundo turno. As coisas estão esquisitas, no bom sentido pra você, né? No mau sentido pro Flávio, por exemplo, que vem... Não é que o Lula, com o derretimento, com a perda de votos, ou com a perda de intenção do Flávio, o Lula ganhe, mas ele ainda perde, né? E é bom pra tu, por exemplo. Você acha que ele fez, os meus concorrentes, o Flávio, ele fez um grande investimento em estar no PL, ele tem um nome Bolsonaro e tal, mas pensa o investimento que eu fiz, é um investimento que você não vê. Eu não estou no Banco Master. O quanto isso vale em termos de investimento político? O quanto vale em termos de investimento político eu não estar no escândalo do INSS? O quanto vale em termos de investimento político eu não ter me associado a vagabundo, eu não estar andando com cara, sei lá, de milícia aqui, de comando vermelho ali, de não pegar grana com vagabundo? Isso é um investimento. Ele não aparece ser um investimento porque parece que eu simplesmente fiquei parado não fazendo coisas. Mas eu estou na política, eu estava montando um partido político, e enquanto eu fiz isso, eu abdiquei de todo o lucro político, de ter grana fácil, de puxar o saco do político certo na hora certa. Podia ter puxado o saco do Marçal em 24, todo mundo nosso crescia. Podia ter puxado o saco do Bolsonaro, podia ter puxado o saco do Nicolas, como tem uns que puxam. E aí eu ficava subindo de escadinha em escadinha. Hoje, o melhor investimento, claramente, é não ter puxado o saco de ninguém e não ter entrado em um escândalo. Isso é um baita do investimento. Se você olhar, eu fiz um investimento colossal em não fazer nada disso. E aí isso me coloca numa posição muito confortável. E teve atualização, o Vorcaro quis incluir o Flávio na delação premiada dele, isso muda completamente o jogo, né? Não sei se muda completamente, mas com certeza muda o jogo, né? Porque agora ele tá prometendo uma delação com o Flávio, que é um pré-candidato à presidência da República, né? Com Alexandre de Moraes, que é um ministro do Supremo Tribunal Federal, né? E vamos ver os outros nomes. Lembrando que a delação hoje do Vorcaro, ela concorre com outras delações. Claro, tem a delação do Fabiano Zettel, que era um dos sócios do Vorcaro, e tem a delação do Augusto Lima, que foi uma espécie de sócio. O Vorcaro foi o cara que começou o escândalo ainda na Bahia, no Crédito Sexta. O Augusto Lima se delata, ele derruba um monte de gente do PT. E muita gente da Bahia. O Fabiano Zettel vai derrubar muita gente da mídia, influência, gente religiosa. É mesmo? O Fabiano Zettel era o operador pra comprar... A gente precisa de todos eles, então. O ideal era todos. Que na mesma época que dá vazamento das mensagens do Vorcaro falando pra pagar não deixar de pagar o lance do filme do Bolsonaro, o Banco Master estava recebendo aporte do Rio de Janeiro lá, na mesma época. Sim, né? da Previdência. Então a gente tá falando de chega a bilhões e o cara entrega aqui, que tava ali falando de 60 milhões de reais. Sim. Chega a bilhão. O fato de o Flávio Bolsonaro ser um dos donos do governo carioca desde que o Cláudio Castro entrou. Ele é um fiador ali. Tem indicações na máquina do governo Cláudio Castro. Ser próximo do Vorcaro, e o Vorcaro claramente dever favores a ele. O Cláudio Castro também deveria favores ao Vorcaro. E o Cláudio Castro comprou bilhões em títulos podres do Banco Master via Previdência do Rio de Janeiro. Ao pessoas muito próximas ao Flávio Bolsonaro beneficiaram muito o Banco Master. Eu vou citar 3. João Roma, que era ministro do governo Bolsonaro. Ele soltou uma MP que permitia o aumento do crédito consignado em 2022, no ano da eleição. 2. O presidente do BRB, o Banco de Brasília, era muito próximo do Flávio. Muito, muito próximo. Foi o cara que liberou aquela casa de maneira inexplicável, com aquele financiamento pro Flávio. E 3, o governo do Rio de Janeiro, em que o Flávio realmente tem uma gerência, vamos colocar aqui, muito grande sobre as pessoas daquele governo. E esse governo, o Cláudio Castro, comprou bilhões. Assim, é um fato, na minha opinião. O governo do Cláudio comprou, a Previdência do Rio de Janeiro comprou bilhões em títulos podres do Banco Master. E enfiou nos velhinhos lá da aposentado do Rio. E pra fazer um filme com 134 milhões... Cara, né, você conhece um pouco do audiovisual. Aquele filme não é um filme só na parte do Vorcaro de 134 milhões. Óbvio que não era pra isso. É óbvio que não era. Era pra quê? E outra coisa, se você põe dinheiro no filme, a título de investimento, você nunca vai recuperar esse dinheiro. 2, foi o quê? Você vai botar a marca Banco Master para o filme? Não. Então qual é o... Por quê, né? Mesmo que o dinheiro fosse do Daniel Vorcaro, que não era, né? Era dinheiro roubado. Sim. Ia ser estranho, né? Mesmo que fosse uma empresa que vende muito cachorro-quente mesmo, e o cara é bilionário, e ele escolheu pegar o dinheiro que ele vendeu muito cachorro-quente mesmo e entregar pra fazer um filme. Por quê? Acho que a coisa pra mim mais chata desse escândalo inteiro é esse silêncio específico, tá? Porque como cara, que um bolsonarista vai confiar que o julgamento do Bolsonaro foi honesto? Não, ele não vai, mas eu acho que todo mundo trabalhou muito pra gente chegar nesse estado de coisas. Que é o... É muito difícil. Assim, a democracia, né, é um regime muito... A beleza da democracia é a possibilidade de troca de poder. Dito isso, ela tem muitos defeitos. Não existe um sentimento de Brasil, e hoje eu sou com o PT, eu sou Bolsonaro, eu quero destruir você, eu quero destruir... Cara, precisa chegar alguém no poder e vai fazer assim, acabou a guerra, vamos parar essa bagaça.
Por exemplo, eu quero chegar ao poder, eu quero virar pra um cara de esquerda. Eu não quero te destruir. Eu quero ver como você vai ser útil no nosso projeto. Ah, mas você não gosta de mim? Eu sei que você não vai gostar de mim, a sua função eventualmente não vai gostar de mim, mas esse projeto meu aqui você vai gostar. E assim, sabe que a gente gosta mesmo é de conflito, né? A gente clica mesmo é na notícia ruim, a gente engaja mesmo é com a fofoca, a gente não... A notícia, assim, deu certo, legal, deu ruim, nossa, meu irmão, deu ruim ali, hein? Conta pra todo mundo que deu ruim ali. É uma outra jeito de tratar. Então, sendo essa a forma mais ou menos como a gente funciona, o Fla-Flu eleitoral é interessante pra todo mundo, especialmente porque os caras mais interessados nesse Fla-Flu eleitoral, eles vão se alimentar intencionalmente, eles vão dizer que o que você tá falando é coisa de isentão. Esse jogo é talvez a maior dificuldade, o maior desafio agora, né? Falar de sensatez num momento de inflamação. Eu tô falando, eu vou ganhar, eu não quero mais dar porrada em vocês. Eu vou ganhar e assim, precisamos fazer algumas coisas que todo mundo aqui concorda. Precisamos destruir o crime organizado, precisa resolver a conta pública do Brasil, precisa ver essa oportunidade gigante que a gente tem com terras raras. As coisas que passaram nas 2 últimas semanas é que o brasileiro não dá bola, ninguém quer falar disso. Acabou, Igor. Casa caiu por 2 coisas. A galera não tem ideia do que foi esse fim da escala 6x1. Foi uma infantilidade, um debate infantil. Nem o México, que é um país de esquerda, só se foi pra essa linha. E vai ter consequências econômicas enormes. E pra gente conseguir fazer uma recuperação econômica, não vai rolar. Essa discussão já tá sendo em outros termos. As pessoas que sofrem com a escala 6x1 são pessoas que sofrem no fundo, por morar em grandes centros urbanos, que sofrem com problema de transporte. A maior parte das pessoas passam 2, 3, 4 horas indo e voltando pro trabalho. Essas pessoas precisam de infraestrutura de transporte ou emprego perto de casa, morar perto do trabalho. Você tá falando do Banco Master. Se prepare pro Eletrolão. É o novo escândalo centibilionário que tem tudo pra ultrapassar o do Banco Master. E já tá rolando, passou semana passada. Rolou um leilão de termoelétrica bizarro com o Joesley, mais uma turma ligada ao Alexandre Silveira, ao ministro Lula. Negócio muito, muito estranho. Um leilão bizarro que vai aumentar nossa conta de luz ano que vem em coisa de 10% pra todo mundo. Não era pra ter colocado bateria. O Brasil tem entrado num modelo que a China tá indo, os Estados Unidos não teve. Foi termoelétrica, beneficiando um monte de vagabundo, de ladrão. Vagabundo e ladrão, com um acordo com o governo bizarro, pagando triplo, quádruplo por energia que outros lugares pagam. Qual que é a desculpa pra fazer essa porra? Não tem desculpa. O TCU já leu o que rolou agora, esse leilão, e falou, estudo é bizarro. A Fiesp já entrou na STF, a gente mesmo vai entrar com a ação. E não estão falando ainda, porque o susto foi semana passada. Ano que vem, a conta de luz vai aumentar em 10% pra todo mundo. E ninguém tá falando. Ninguém tá falando. E assim, como a gente vai fazer o Brasil crescer com energia cara, com o político avisando, você vai trabalhar menos, vai ganhar igual? Não vai. O Brasil tá perdendo a corrida mundial de todas as áreas possíveis. Não, você vai trabalhar menos e você vai ganhar muito menos, e provavelmente você vai ter que trabalhar mais pra ganhar o mesmo. O presidente vai pegar o Brasil ano que vem, eu tô dando essa dica, porque eu podia só falar coisa fofinha. Vai pegar uma bucha gigante, com um monte de desgraça que os caras fizeram. Deixa eu falar uma coisa que eu abri aqui. Provavelmente a gente recebeu algum ataque de bot aqui na live. Por quê? Porque do nada subiu pra 85 mil pessoas ao vivo. E caralho. E aí tava assim, eu conheço disso, eu tô tendo uns views bons. Mas 85 eu nunca tive bot. 85, então, e eu tenho haters, né? Então é possível que... Então salve pros amigos aí que bota bot, tá? Não seria a primeira vez, a gente sabe lidar. Fica tranquilo, inclusive, que a gente sabe lidar. Eu quero pedir desculpas, o convidado chega aqui com uns indianos, né? Não seria a primeira vez, não, mas a gente sabe lidar. Não, ótimo. Só queria deixar claro. Porque eles vão jogar, o Renan botou. Eu não botei bot nenhum, tá? Não tem nada a ver com a isso. gente tá- Sabe que eu fui pra Brasília. Já assim, galera, eles vão me vaiar e eu vou responder. E vou sustentar o fogo, mas vai ser paulada. Tava lá já, né? Como diria Pablo Marçal, com mindset, né? Tu tava de azul marinho? Tava. Aí tu tava de Pablo Marçal mesmo, Pior que eu tava com uma roupa meio marçalizada, assim, né? Enfim. Caralho, tá bom. Mas eu fui com a cabeça assim, vai dar ruim. Mas vai dar ruim, mas eu vou sustentar o fogo. Vou mostrar que eu sou brabo, que eu sustento o que eu falo. Chego no hotel um dia antes do evento, eu vou entrar de manhã. Quando o carro para no hotel, eu saio do carro, tem um cara me olhando. Renan, ele falou, cara, eu sou prefeito de uma cidade tal lá no Paraná, tira uma foto comigo. Eu, ok. Entro, tinha uma mesa com um monte de prefeito. Renan, eu sou da Bahia, não acredito que você tá aqui, vem tirar foto, não sei o quê. Eu, não, tá falando as coisas bom, né? Enfim, ficar fazendo imitação. Os caras adoraram. Aí vieram o dia 2 do Maranhão. Falei, agora toma porrada. Não, vai lá, não, você viu que saiu o escândalo do Flávio? Porrada neles. Eu, vocês estão vendo que eu tô gravando de vídeo? Lógico. Você tá falando umas verdades, tem muito prefeito vagabundo. Aí eu, ok. Aí eu vou pro quarto, tomar o meu banho pra dormir. E eu, galera, para tudo. Vai dar bom amanhã. Vai dar bom amanhã e eu vou falar tudo que eu ia falar. Eu fiz um discurso pros prefeitos, não tratando os prefeitos como idiota. Falei, vocês são a base da entrega de serviço público no Brasil. Não dá pra ter tanta cidade. Agora, não dá pra ter, assim, um prefeito que compra a volta da população, prefeito que faz show do Wesley Safadão, não sei o que, mas ao mesmo tempo eu te proponho um negócio. Os bons prefeitos, vocês vão determinar a grana que vai pros partidos. Fundo partidário vai ser determinado pelo desempenho do prefeito e não pelo número de deputados que o partido faz. Portanto, o prefeito se torna a figura mais importante dos partidos. Prefeito que não entregar bons indicadores de desempenho, ele fica inelegível. As pessoas me aplaudiram. Essa aqui vai pro Renan sem ser o pré-candidato, tá bom? Vai lá pro Renan das análises renais, tá bom? Se a gente fosse colocar o Renan, que é o mais jovem, Bolsonaro, como 1, e o Jair Bolsonaro como 10, onde é que tá o Flávio? Em qual critério tá essa escala? E habilidade política. Habilidade política. Eu acho que o Flávio tem mais habilidade do que o Jair. E fazendo advogado do diabo do pai, do Bolsonaro aqui, eu diria que, porra, esse cara, eu até acredito que ele não foi tão corrupto, mas não sei se é porque ele não quis ou se é porque não chamaram, tá ligado? Porque tem uma diferença aí de jogar. O cara que joga o jogo, ele pode participar de coisas que o outro não. Então o Bolsonaro, por exemplo, por ser meio barulhento e tudo mais, ele fala umas paradas, fico pensando, tá? O Flávio, por ser mais habilidoso, ele se enfiou melhor nesses meios, ele ficou mais, ele se tornou mais centrão, de certa forma, ou um centrão menos barulhento, a ponto de conseguir
estar nessas coisas um pouco maiores, sabe? Porque o que consta contra o Flávio, escândalos ou problemas nesse sentido, maiores do que consta contra Jair Bolsonaro. Talvez o principal problema de Jair Bolsonaro seja a condição da pandemia. Olha, uau. E assim, claro, gloriosa conceituação. Porque assim, eu também acho que é uma força você não se envolver em escândalos. Na política isso não é considerado uma força. O ato de conversar bem com os outros pra você não se dar mal costuma ser visto pela política institucional assim como, pô, esse cara é habilidoso. Então, de acordo com a regra geral da política, que não é o que você falou, eu acho que você tá certo, porque é a minha régua essa aí. A régua deles, o Flávio é visto como mais habilidoso. Por quê? Porque ele não foi preso. Por quê? Porque ele é envolvido com o Cláudio Castro, ele é envolvido com esqueci o Bacelar, TH Joias, é uma galera muito podre. E, cara, ele se segura, ele não perdeu o mandato de senador com o negócio da rachadinha, ele ficou próximo dos casos do STF. Então, nessa régua, ele seria mais habilidoso. Já começou muito mal, então vamos botar o Jair Renan e o Flávio lá no final da escala. O Carluxo, ele tá fora da escala porque ele é biruta, então não conta muito. E fica por aí. Agora, vamos botar quem tá melhor do que todos eles, a Michelle. Eu vejo o PT meio em velocidade cruzeiro, sabe? Ele tá, os caras lá, o Lula e os caras do PT, me parecem, de novo com o Renan do Chapeuzinho da análise de Renan, então, ele tá olhando e vendo os caras... Vendo acontecer, vendo o escândalo Master bater com força no Flávio. Ele faz umas piadinhas que o que acontece que eles vão tentar usar como plataforma, que é o lance da 6x1 e essas coisas aí, eles ainda não estão falando na quantidade que eu esperava. Porque ninguém tem saco de defender o Lula, porque não tem um governo bom. Assim, você tem que ser muito pelego do PT pra ficar, aqui é Lula. O Lula faz um governo horroroso. É um governo horroroso. É um governo de aumento de taxação. É um governo que tá no escândalo do Banco Master. E aí você vai ver o eleitor do Lula, e o eleitor do Lula tá procurando outra coisa. Especialmente o eleitor jovem. O Lula não tá dando vontade pra ninguém sonhar. O Lula chega pro cara e fala, fica tranquilo, você não tá fazendo nada, você tá desempregado, tá sendo assaltado? Fica tranquilo, homem, eu vou pagar só um botijão de gás, aí a sua mãe vai cozinhar aí pra você, aí você fica em casa quieto. O Lula tá matando esse homem. E, pô, uma pessoa que tá hoje no interior do Ceará, a pessoa tem celular, a pessoa quer construir uma vida. Aquele papo que ficam vendendo. Direita vendeu muito. Ah, o galera do Nordeste é vagabundo, papo furado. A galera quer ralar. A galera quer crescer. É que não dão meios para as pessoas fazerem isso. Não dá pra pessoa montar uma empresa no interior do Ceará. Não tem economia. A gente tem que ver como é que eu levo o agro rápido pra lá, como é que eu instalo data center, como é que eu faço linha de energia elétrica, como é que eu trago indústria, como é que eu exploro terra rara na Bahia, que tem terra rara na Bahia. Como é que eu faço isso acontecer? Pô, vamos fazer isso urgente. Vamos acelerar essa bagaça. E aí eu falo isso e as pessoas vão despertando. Pô, Igor, pesquisa Atlas, não sou eu falando, galera, não é a opinião do Renan. Semana passada, Rio Grande do Norte, acho que eu tava com 7,5 ou 9,5, Rio Grande do Norte. Em Natal, 15%. O Sul tá preocupado que estão favelizando Santa Catarina. Porque tá vindo migrante em vários outros lugares, não tem moradia, vira favela, vira violência. Tá, fica tranquilo, eu vou fazer o desenvolvimento econômico lá no Pará, lá no Nordeste, e depois vou baixar imposto pra você aqui, e vai sobrar dinheiro pra você fazer em estado em Santa Catarina. Tá bom pra você, tá legal. Aqui em Santa Catarina a gente se vira com isso. São Paulo, mais ou menos a mesma coisa. Rio, vou precisar desfavelizar geral no Rio. Vou precisar fazer o Rio um lugar sério. Não, mas beleza. o Trump vai te ajudar, porra. Vai nada. Esse aí é papo. Não vai ser a CIA que vai derrubar o PCC. Tem que ser a gente, por duas razões. Um, porque só pode ser a gente, é o nosso território. E dois, eu não tô entendendo, a gente vai deixar um gringo vir aqui fazer a nossa... Então o que vai? Então entrega o Brasil pros gringos. A gente, pelo menos, tinha que ter dado uma discutida um pouquinho mais profunda nisso aí tudo, né? Só que é ano eleitoral, cara, e tá chegando a Copa, não vai dar tempo, Renan. Porra, tu também não quer demais, não? É que assim, a gente precisa fazer as pessoas falarem das coisas que importam. Mano, o Igor fica rindo de mim. É que assim, quando eu comecei a pré-campanha, todo mundo, o Renan vai com a campanha de maluco, não sei o que e tal, beleza. Eu comecei a falar, bom, se eu não tenho nada a perder, já que eu não vou ganhar, eu só vou falar o que eu penso. E as pessoas estão começando a gostar. Estão começando a crescer. Não é que eu já ganhei. Nem que eu tenho certeza que eu vou ganhar. Eu acho que eu vou ganhar. Mas as pessoas estão começando a ver, ok, ele tá falando coisa com coisa. Isto veio da necessidade de mostrar pras pessoas. Você realmente quer ir pra uma eleição discutindo se é vale gás ou se é soltar o Bolsonaro? Porque quando a gente começou a pré-campanha, era o Lula anunciando que ia dar botijão de gás e o Flávio, o Caiado e o Zema avisando que iam soltar o Jair Bolsonaro. Eu falei, é esse o tema do Brasil? O Daniel mandou. O MBL admitiu erros sobre privatizações e fundão. Não há risco real de ser mais um erro opor-se ao fim da 6x1 se, em um ano, não vier o desastre e milhões estiverem usufruindo das 2 folgas semanais? Não, porque assim, quando a gente errou, a gente estava efetivamente errado e fazendo apenas uma tomada de valores. Do tipo assim, o fundão é errado, isso aqui é um valor, nossa, usar o fundão está errado. A gente leva pro mundo real, pro mundo concreto. Ok, eu não tenho como participar de eleições em escala sem isso, então isso é um erro estratégico. Isso é outro. Não, privatizações, a gente ainda é favorável à privatização da maior parte das empresas brasileiras. Agora, aquilo que é estratégico, o caso da Petrobras, um mundo em crise, sim, nós amadurecemos. O caso da escala 6x1 não é que nós somos, do ponto de vista valorativo, favoráveis a que as pessoas trabalhem muito, que é o nosso caso do fundão, é uma questão de valores, não. Se houver uma maneira das pessoas ganharem muito dinheiro trabalhando menos, eu tô favorável a isso. Agora, nenhum dado está nos levando a crer que vai acontecer isso. O valor hora trabalhado, ele vai, na prática, aumentar. Porque se você está trabalhando menos horas e você está obrigando a pagar o mesmo valor, significa que o valor hora aumentou. Pois bem, isto é regra da economia, isso será corrigido de alguma maneira. A massa salarial vai diminuir, alguns setores vão dispor de muitos problemas por conta da escala 6x1. Vamos focar então 10 anos em só aumentar a produtividade. E aí depois a gente pode combinar reduzir carga. Não vai dar pra pessoa falar, olha, eu quero me aposentar cedo, eu quero ter direitos sociais, eu quero ter o SUS de graça, eu quero ter educação de qualidade de graça, e eu quero trabalhar menos e quero comprar iPhone. Não vai dar, eu tô dizendo, não vai dar, não fecha a conta. É mentira. E não é que vai ser uma catástrofe, nunca é uma catástrofe. Muitas pessoas, pra não viver essa catástrofe, vão só trabalhar mais. Sobre policiamento, sua ideia é integrar a favela ao bairro e o batalhão da área policiar ou instalar um efetivo permanente nas favelas retomadas, como as UPPs? O problema da UPP, a UPP fez uma retomada.
Você vivia no Rio na época do PP, certo? Então houve a tomada, tiraram o crime organizado de início, instalaram uma base permanente. Só não chegou o resto. Não chegou o resto. E assim, pra você destruir o crime, você precisava aumentar as penas, fazer presídio, fazer o ciclo completo e desfavelizar. O problema é que um governador não consegue fazer isso, e nenhum governador iria conseguir fazer. Mas não dá pra um governador fazer isso, porque tem que ser um presidente que vai passar uma mudança nas leis penais. E aí você consegue fazer a entrada na favela, montar bases na favela, e aí você começa a desfavelizar. Só que aí você alterou as penas pra membros de facções, e alterou as penas pra roubo, furto. Você muda o sistema de incentivo pro cometimento de crime, e aí você começa a falar, ok, eu tô desfavelizando. E aí você tem que vir com um projeto muito sério de desfavelização, um projeto de urbanização. Sabe como você resolve a pessoa que realmente sofre da escala 6x1? Tendo um emprego perto dela. Em geral, essa pessoa no Rio vive na favela, em São Paulo ela vive na periferia. Você tem que fazer coisas que atraiam pessoas de fora pra irem até lá. E aí você cria uma dinâmica em que a pessoa não precisa pegar 10 pra botar 3 condições pra ir de um lugar pro outro. Você faz a pessoa ter uma vida próxima, ela tem um senso de comunidade, de pertencimento e emprego ali. A pessoa quer deveres, a pessoa quer autodisciplina. E ela quer ver o resultado disso na vida dela ao redor. O bairro dela tem que refletir isso. Então a desfavelização, naturalmente, passa por esse processo, mas não vai acontecer sem eu alterar as leis penais. Fato, não vai. Tem que vir sim. Como explicar a imoralidade do fundo eleitoral e pegar? Foi um mal necessário, a gente falou sobre isso. Mudará se tiver a oportunidade? Eu já falei pra galera que 2 coisas dá pra fazer. Um é acabar com o fundo eleitoral, ou o fundo partidário. O outro é redisciplinar ele. Qual é, pra mim, a forma de redisciplinar? Hoje, o fundo eleitoral é um instrumento que faz com que partidos que elejam muitos deputados ganhem mais dinheiro, que vira mais fundo eleitoral, que eles investem pra eleger deputado. Isso não serve pra Brasil em nada. Agora, se o fundo eleitoral e o fundo partidário forem determinados pelo desempenho concreto de um prefeito em melhorar a vida das pessoas, ou seja, imagina o seguinte, se um prefeito que tá no partido do Kassab, PSD, ele entrega melhorias na educação, na saúde, na segurança, ele vai ganhando pontos. Aí você vai somar todos os prefeitos desse partido que ganham muitos pontos. Quantos mais pontos eles tiverem, mais fundo partidário esse partido tem. Ou seja, o estímulo de um cara que é presidente do partido é, vou botar prefeitos bons, que aí eu aumento o meu poder. Aí o dinheiro tá tendo um fim positivo que vale, assim, centenas de vezes qualquer valor, não, milhares de vezes o valor do fundo. Propondo funcionar, a gente vai ter um incentivo para que o dinheiro, para uma competição por essa grana, né? Motivada, quer dizer, determinada pelo bom desempenho de um administrador. Então, quanto melhor um administrador desempenhar o seu trabalho, mais o grupo político desses administradores, terá dinheiro para se perpetuar no poder. E, o cara só quer se perpetuar no poder e a chance dos outros, irmão, ó, nesse momento que a gente tá assim, ó, tá ruim, viado, tá ruim, a gente já tentou um monte de... Estamos tentando uma parada aqui um tempão, bora tentar uma parada diferente. É mudar o sistema de incentivo. A cenourinha que vai ficar na frente do partido não é a cenourinha do eleger um monte de deputado, melhore a cobertura do esgoto do município, melhore a qualidade de educação. O que diz sobre Priscila Marçal, mulher do Pudim? Justificável a humilhação gratuita? E coerência? Falar algo e fazer outro. O que recomenda? Vale pra você também? Boa noite. Cara, 15 lacrou. mil perguntas aí pra tu. Vamos lá. Bem simples. Em 2024, eu estava falando, eu não quero viver num país em que as pessoas precisem vender pudim pra sobreviver. E no site da Hotmart, que é a maior vendedora de cursos, a pessoa que tá vindo primeiro como vendedora de cursos é um curso pra vender, te ensinar como fazer pudim. Cara, concretamente, se vender pudim se tornou alternativa pra um país como o Brasil, tamo lenhado. Aí vem aquele tipo Nando Moura, que absurdo, ele humilhou uma trabalhadora. Primeiro assim, ela é uma mulher de sucesso, a maior vendedora de curso de pudim, mas essa mulher tá faturando e parabéns pra ela, não tenho nada contra ela. Mantenho o que eu digo e sustento. Eu não quero um país em que a pessoa precisa comprar um curso online na Hotmart de fazer pudim pra sobreviver. Eu volto pra fim da escala 6x1. Um país em que o curso mais vendido é o curso de como fazer pudim pra sobreviver, é o país que quer trabalhar menos. E o Kelvin Renan mandou a última aqui. Boa noite, Renan. Gostaria de saber o que você fará em relação aos super salários e a questão das pessoas mal capacitadas na administração. Todo mundo que eu puder cortar, então o presidente da República próximo vai ter que nomear, que são os cargos que administram a máquina pública, 15 mil nomes. Todo mundo que eu puder cortar que seja cabide, vagabundo, tapinado no governo federal, tem que cortar, gastado. Não é sobre gastar mais, é sobre como nós gastamos terrivelmente mal. Desde cabidões que a gente faz em todas as áreas do setor público, até, vamos dizer, sistemas de incentivo pra política que não funcionam. As pessoas começam a gostar muito das propostas, aí eu vou nos lugares e falo, mas como? Como? E a única maneira é, onde eu tiver meios de ação e onde eu conseguir vencer, eu preciso vencer muito. Então eu tenho que vencer muito em resolver a economia e o crime organizado de cara. Eu preciso fazer isso. E quem quiser ferrar, a gente vai ter que ferrar esse como. Ferrar. Os caras vão ter que apoiar muito a manutenção do crime organizado e defender muito que o Brasil quebre. Por mais que você não é um agente político. Falar, Igor, este tema aqui é importante. Eu tenho que. Até nos caras, sei lá, do pode pá. Galera, vamos combinar que roubar não é legal? Eu sei que. Enfim, né? Mas enfim. Só pro próximo, vai. Tá, galera que vai lá, pelo amor de Deus. Assim, eu tenho que conversar Globo. Globo, vocês estão aí no Rio. Vamos combinar que não dá pra ser isso aí. Vamos montar uma coalizão que envolva comunicação, empresários, população, Congresso, Judiciário. Galera, eu não quero guerra com ninguém de vocês. Agora, todo mundo concorda que isso aqui vai resolver. Vai ter oposição, mas acho que dá pra montar uma coalizão muito majoritária em toda a sociedade, que qualquer um que for fazer frente vai sofrer. Eu duvido o Congresso brigar com boa parte das pessoas que pensam no Brasil, com Globo empresariado. Não, eu vou votar contra, vou votar a favor do bandido. Não vai votar, filha da puta. Não vai votar mesmo, cara. Vou botar pra fuder em você. É isso o negócio. É isso. Entendido.